Agora os tipos construtivos da caixa de transferência. Então a gente vai ver só alguns conceitos da forma possível aqui de construção e controle delas. Aqui de novo, nessa imagem aqui de baixo, a posição do motor, a caixa de transmissão, a caixa de transferência e depois os dois cardãs aqui ligados ao diferencial e depois ao semi-eixo para as rodas. Uma das formas de eu pensar na forma na forma de construir ele, então seria para a caixa de transferência tem um eixo de entrada. Quando ele entra aqui, posso fazer uma ligação direta aqui e aí parte da rotação, parte da potência ele vai para o eixo traseiro. Então essa saída aqui, vocês estão vendo aqui o yoke aqui onde eu vou montar a junta cardan e depois vai vir o eixo cardan, que seria esse aqui traseiro, que vai então para o diferencial traseiro. E aí a outra parte do fluxo de torque, então viria uma parte direto aqui, a outra parte eu posso passar aqui para o outro lado da caixa aqui de transferência e sai aqui pelo cardan. Como existe, se eu fizesse só um par aqui, teria uma inversão do sentido da rotação e eu preciso que as duas rodas girem para o mesmo sentido, né, se estiver indo para frente ou para trás. Então, uma delas vai ser uma engrenagem inversora para que tenha o mesmo sentido de rotação aqui. Então, esse é o sentido de eu colocar uma terceira engrenagem entre elas aqui. Então, o fluxo de potência possível que seria uma parte vindo para a saída, então aqui seria para a traseira. E aí a outra parte aqui pode existir uma relação de transmissão ou não, a gente vai ver logo a seguir aqui. E aí para a dianteira aqui, o segundo fluxo de torque. Aqui existem duas formas que eu posso pensar aqui na forma como eu vou montar ele. Então, eu posso pensar que esse veículo ele vai ser integral, então vai ter tração integral 100% do tempo. Se isso for fixo, então se eu não tenho essa possibilidade de desacoplar ele para um veículo 4x2, então eu vou montar isso aqui de forma única. Esqueçam aqui a parte de baixo, então se for uma montagem rígida seria uma engrenagem, uma inversora, uma engrenagem que recebe ela, esse diâmetro seria igual desse aqui, para não ter relação de transmissão e não ter velocidades diferentes entre os dois eixos aqui, porque as rodas precisam girar na mesma velocidade. E aí parte do fluxo de torque aqui seria ligado diretamente, então como se fosse um único eixo aqui, que iria para a traseira, e parte do fluxo de torque ele seria transferido aqui sem uma relação de transmissão para a saída da dianteira. Então, a caixa de transferência no sentido dianteiro aqui. Se for um sistema rígido, em que eu vou ter então essa atração integral, posso montar ele desse jeito e não tem nenhum desacoplamento aqui dentro da caixa de transferência. Existe uma possibilidade aqui de desacoplamento, em que eu posso colocar algum sistema sincronizador ou embreagens ou outras formas em que eu posso desacoplar um desses eixos aqui. Então o veículo ele pode trabalhar predominantemente com uma tração traseira e entro com a tração dianteira se eu preciso de mais tração. Então o operador ou um controle automático ele faz essa setagem para que o fluxo de torque entre aqui, do contrário ele só passa para trás, ou invertido. Então o veículo pode trabalhar predominantemente com tração dianteira e aí eventualmente quando eu preciso de mais tração da divisão dos torques, eu passo aqui para o eixo traseiro. Então essas são algumas variações que nós podemos ter aqui. Agora a situação em que eu vou desacoplar então o fluxo de torque aqui. Normalmente esse tipo de veículos ele vai ter então essa opção de ou eu vou transferir o torque para as quatro rodas, para os dois eixos, ou eu posso interromper a transferência de torque em um deles e fico só com um dos eixos de tração. Nesse exemplo aqui, então só seguindo aqui o fluxo de torque. Olhando aqui, tenho a entrada do torque aqui vindo da caixa de transmissão. Aí eu tenho uma saída aqui de torque, que seria para o eixo traseiro. E aí uma outra saída de torque possível aqui para o dianteiro.
Então, dependendo do controle que o motorista colocar aqui, ele tem 3 possibilidades aqui de trabalhar com a caixa de transferência. A primeira vocês estão vendo aqui, esse engrenamento aqui, essa engrenagem aqui especificamente, ela é livre, então ela não aciona a não ser que eu acople ela junto com esse eixo aqui. Então, lembrando lá das caixas de transmissão, né? Isso aqui é um par constante, e quer dizer, os dois estão fixos no eixo, e enquanto um gira, ele vai acabar girando esse eixo intermediário aqui. Essa engrenagem aqui ela é boba, então está montada apoiada em rolamentos, e aí ele gira proporcional à rotação vindo aqui dos outros eixos aqui. Só que ele só consegue fazer a transferência de torque desse fluxo de torque para cá no momento que eu sincronizar aqui. Vocês estão vendo aqui as estrias, então quando eu sincronizar essa engrenagem junto com o eixo aqui. Então, uma possibilidade aqui de trabalhar com a caixa de transferência é o fluxo direto de torque indo para a traseira e sem ir para a dianteira. Então, nesse caso aqui, seria um fluxo de torque aqui, em que eu vou pegar essa engrenagem vocês estão vendo aqui que é da própria terminologia aqui no inglês, sliding gear, então significa que é uma engrenagem aqui que ele pode ser movimentado a partir de uma alavanca. E essa engrenagem, depois a gente vai ver aqui, tem um outro papel aqui, mas essa engrenagem, quando ela foi empurrada para frente aqui, então na direção do sentido da caixa de transmissão, ela vai fazer com que esse eixo aqui de saída, ou seja, do yoke aqui, cardan traseiro, ele seja acoplado ao eixo de entrada da caixa de transferência. Então, significa o fluxo de torque vai vir aqui, ele, nesse ponto aqui, essa engrenagem faz com que o eixo de entrada e o eixo de saída eles girem com a mesma ligados, então com a mesma rotação e a 100% de transferência do torque. A rotação que vem para cá, ele como não tem carga desse lado aqui e essa engrenagem fica girando livre, então o fluxo de torque nele não vem para cá, porque não tem demanda de torque aqui, não tem como puxar torque para lá. Então o torque vai 100% para o eixo traseiro de forma direta, que lá depois quem tiver interesse em verificar isso, vocês vão ver que ele vai ser identificado como H, então high, que seria uma ligação direta aqui, mais longa. Quando eu quero acionar o eixo dianteiro também, então agora a segunda posição lá na alavanca, que controla a caixa de transferência. Então a segunda posição seria, eu vou vir com fluxo de torque, parte dele vai também para a traseira, e agora eu quero que parte dele venha aqui para a dianteira. Então esse seria o segundo fluxo. Então eu vou chamar aqui de 2, deixar indicado aqui a primeira como 1 aqui. Então na segunda condição, mesma coisa aqui. Lá na alavanca, quando o motorista ele alterar a posição para 4x4H, essa engrenagem aqui, de novo, ela vai ser engatada no eixo de entrada, então o fluxo de torque ele vem reto de novo aqui e vai para a traseira. Só que o que acontece agora, além dessa engrenagem vir para frente, essa aqui também vai vir para frente nessa situação que eu quero a tração integral, tração nas quatro rodas, nos dois eixos. Então essa engrenagem, da mesma forma que essa aqui, ela vai vir para frente, engata aqui, então essa engrenagem agora gira junto com o eixo de saída para a dianteira. Aí eu tenho duas possibilidades do fluxo de torque, uma que ele vai direto para cá e a outra que ele passa para essa engrenagem intermediária e aí passa para a engrenagem no eixo de saída e aí vai para o cardan dianteiro aqui. Como vocês estão vendo aqui pela figura aqui, né? Essa engrenagem aqui, como é intermediária, não importa o número de dentes dela, não importa o diâmetro dela. O que eu olho aqui, a engrenagem de entrada e a engrenagem de saída. Eu vou montar eles com o mesmo diâmetro. Então, como o fluxo de torque que vai para a traseira, ele não vai ser reduzido, ou seja, a rotação vai ser a mesma da entrada. Esse eixo aqui ele precisa obrigatoriamente girar na mesma rotação da entrada, senão o eixo dianteiro vai girar com uma rotação diferente da traseira. O que eu faço? Essas engrenagens aqui é só para fazer
a contraposição aqui, né? Jogar a rotação, rotacionar essa rotação aqui, o sentido, a direção dela de 180 graus. Então é a única função dessas engrenagens aqui fazer com que o sentido aqui, a direção do torque, ele seja para o outro sentido aqui. Só que ele não gera nenhuma relação de redução e também não inverte o sentido da rotação, que é o que é garantido aqui para a engrenagem intermediária. Então, de novo, quando eu quero a tração nas 4 rodas sem nenhuma relação de redução, vou pegar essa engrenagem aqui, acoplo aqui, então o eixo de saída traseiro com o eixo de entrada, acoplo essa segunda engrenagem aqui a essa outra engrenagem. Então o torque que chega aqui, ele passa para o eixo de saída da dianteira a partir desse acoplamento aqui. Então esse seria a segunda condição 4x4 high. Existe a terceira possibilidade aqui, em que a gente pode fazer o seguinte aqui. Agora eu quero gerar uma relação de redução. Então eu quero uma tração nas 4 rodas, só que reduzido. Só que essa redução tem que acontecer tanto para o eixo traseiro quanto para o eixo dianteiro, para terem as mesmas velocidades angulares. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o fluxo de torque, passar para cá. Então, ele veio aqui no eixo de entrada na caixa de transferência. O primeiro par aqui, ele passou aqui o torque, ele está disponível aqui no eixo intermediário. E aí vocês estão vendo que existe mais uma engrenagem aqui que não foi utilizada ainda. Então, lá na alavanca, quando o motorista se movimentar, ou um sistema automatizado, que for de controle, ele vai pegar essa engrenagem agora, que é essa posição que vocês estão vendo, que é a posição neutra, então ela não está acionada, e aí joga ela para frente. Então, eu faço o engrenamento entre essas duas engrenagens aqui. Quando eu faço isso, o fluxo de torque, ele vem para cá. E aí sai para o eixo traseiro. O que a gente sabe que entre esse eixo de entrada e esse eixo aqui de saída, existe, apesar do desenho aqui, né, existe um vão aqui, então os dois eixos não são únicos, não são rígidos entre eles. A única possibilidade de fazer o fluxo de torque vir reto é via essa engrenagem acoplando os dois eixos. Quando ele acopla para o outro lado aqui, o fluxo de torque ele vem por baixo aqui. Só que agora quando eu olho aqui, o que acontece? Bem, existe uma relação aqui de redução, né? Nesse lado aqui que vocês podem ver, e depois existe uma outra relação de redução aqui. Então, seria uma caixa de 2 estágios, equivalente a uma caixa de 2 estágios. Pinhão com diâmetro menor, uma coroa com diâmetro maior, a mesma coisa aqui. Pinhão com diâmetro menor, coroa com o diâmetro maior, e daí nesse fluxo aqui eu consigo gerar uma relação de redução para o eixo traseiro. Da mesma forma, como o torque aqui está disponível no eixo intermediário, posso pegar agora essa engrenagem aqui, que também está na posição neutra aqui na ilustração, jogo ele aqui para trás, faço com que essa engrenagem intermediária, além de estar acoplada à da saída da traseira, ele acople também na saída dianteira. Então, quando jogar essa engrenagem para cá, faço que parte do fluxo de torque ele venha para baixo também. Ou seja, o torque aqui ele vem para cá e aí sai para o eixo dianteiro. Isso significa que nas duas situações, ele passou aqui para a relação de transmissão desse primeiro par aqui. Essa engrenagem é a mesma para de cima e de baixo. O que eu faço para garantir que tanto o eixo traseiro quanto o dianteiro tenham a mesma velocidade angular? Que o diâmetro dessa engrenagem seja igual ao diâmetro dessa engrenagem aqui. Então, como o pinhão é o mesmo para os dois, é em comum, eu faço com que as coroas aqui entre as duas tenham o mesmo diâmetro, o mesmo número de dentes. E aí a relação de transmissão vai ser a mesma entre elas. A rotação final que vai chegar no eixo dianteiro e traseiro vai ser a mesma. Então, o segundo fluxo de torque seria, ele vem para o eixo intermediário, fica disponível aqui, o motorista, na hora que ele joga, então essas duas engrenagens aqui, acoplando engrenagem a engrenagem, faz com que ocorra mais uma relação de redução e aí vai para o eixo traseiro e eixo dianteiro aqui. Então, essa seria a terceira forma de eu trabalhar aqui com a caixa de transferência 4x4 no modo reduzido. Se vocês olharem numa alavanca,
ele vai vir alguma coisa desse jeito aqui, dessa forma aqui. Então, o 4x4, né, o 4L aqui significa o reduzido, o 2H é a relação direta aqui com tração na traseira, e sem redução, e aí o 4H seria a 4x4, a integral aqui, só com fluxo de torque aqui, sem a relação da redução. Então, isso é um exemplo de como a gente pode trabalhar com a caixa de transferência e além de fazer o split dos torque entre eixo dianteiro e traseiro, a gente pode adicionar ainda também uma possibilidade aqui de reduzir ou trabalhar com uma relação simples, em função da demanda aqui de tração.